Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Em Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, justamente na última sexta-feira deste mês 10 de 2023, tenho a honra de conversar com ela, que é líder de um empreendimento magnífico e que eu tenho certeza que você que mora em Governador Valadares conhece e já foi. Afinal de contas, falo dela, a empresária Gabriela Fuggiaria, líder da Mustache. E para poder falar da Mustache, me vem na cabeça, Gabi, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a você. Estou super feliz, sou ouvinte, consumidora de podcast. Estou super honrada de estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. E dando sequência na minha introdução, Gabi, para falar sobre a história da Mustache aqui em Governador Valadares, nós temos que voltar lá em 2011, né, justamente 12 anos atrás, e justamente sobre essa situação. Como uma formada em Direito foi parar no empreendedorismo e hoje é sucesso? Foi meio aleatório, né? Aquela coisa, aquelas ideias que a gente tem, quando a gente volta para pensar, a gente, né, fica pensando como que isso aconteceu, como que deu certo. Mas eu sempre fui uma amante de marcas, uma observadora, sempre gostei de marketing. Sim. Acabei me formando ali em Direito. Na época, eu estava estudando para concurso, pensando em outras coisas. E a ideia foi minha, da pizzaria, mas eu já tive essa ideia apostando nos dotes do meu irmão, que é o Rafael, que é meu sócio, que é fundador da Mustache junto comigo. Então, eu chamei ele, a gente já tinha morado fora, já tinha visto outros modelos de pizzaria fora, e a gente sentia falta de ter uma pizzaria que você pudesse comer de dia, que você pudesse comer sem se arrumar, pudesse ser uma coisa mais descontraída. E eu chamei ele para falar, e aí, Rafael, será que se a gente abrisse uma pizzaria aqui dessa forma, né, uma pizzaria mais contraída, se anima? E foi assim, a gente começou a dar uma olhada de curioso, achamos um ponto, que foi o nosso primeiro ponto ali na Israel Pinheiro. E aí, quando a gente achou esse ponto e decidiu que ia ser lá, a gente meio que alugou tudo de uma vez. Entre o dia que a gente teve a primeira ideia, a gente conversou sobre isso, era 29 de setembro de 2011. Olha. A gente inaugurou dia 16 de dezembro de 2011. Então, foi assim, um tempo recorde, porque aí depois que a gente achou o ponto, a gente conseguiu negociar um tempo de carência. Sim. E aí a gente falou, agora a gente tem que abrir, tem que aproveitar para abrir antes do final do ano, né? E aí corremos com tudo, fizemos marcas assim. Tem várias coisas que a gente fazia na inauguração que a gente faz até hoje. Olha isso. E a gente já inaugurou com aquela cara que o pessoal fala, né, de franquia, ou de tudo organizado. Tem hora que a gente não acredita como que a gente conseguiu fazer isso tudo. Sim. Nesse prazo, né, de praticamente 3 meses, assim, né? Então, foi coisa assim que às vezes tem que acontecer, né? E para mim, eu pensava inicialmente como um investimento, e eu tinha a ideia era continuar estudando e fazendo outras coisas. Depois que eu comecei, inaugurou, nunca mais fiz outras provas, virei empresária de corpo, alma e coração, e aí os outros projetos ficaram para trás. Mais de uma década de sucesso e de história. Mas para todo momento de sucesso, de consolidação, principalmente, que eu acho que é uma palavra muito importante na vida de vocês empresários que lidam com empresas e ainda mais numa cidade como Governador Valadares, que essa questão do comércio é muito forte, toda a história de sucesso tem todo um processo de construção, porque como eu disse, já é mais de uma década aqui em Governador Valadares e com muito sucesso e uma empresa mais do que consolidada. Como é que foi esse processo de construção de marca para ser o que a Mustache é hoje para nós valadarenses? Olha, a gente fala isso, assim, a gente sempre teve ali dentro de nós, no coração, assim, de querer ser grande. E para nós, o querer ser grande não era somente ser grande em tamanho, que também poderia ser, Claro. E também chegamos a pensar e evoluir para esse lado. Mas a gente queria se comportar como grande, se comportar como uma marca, atender profissionalmente, ter padronização.
Então, a gente sempre foi, desde a época da inauguração, a gente era preocupado com detalhes que muitas outras empresas ou muitas pessoas não preocupam ou às vezes não sabem que tem, né? Então, assim, para você conseguir padronização você precisa de investir em treinamento, você precisa de investir na organização. Então, a gente sempre foi muito preocupado ali com processos, com tudo. Então, assim, eu falo assim, formas que a gente guarda as coisas. Tem várias coisas ali que vieram, principalmente do meu irmão, que já era chefe de cozinha e já tinha essa experiência. Então, a gente tinha essa preocupação desde lá do inicinho. A forma que a gente vai armazenar, a forma que a gente vai montar o cardápio para os produtos serem sempre frescos. Pensar na marca como um todo. Ah, não, a gente quer uma pizza para comer de dia. Então, como que essa pizza tem que ser? Como que a massa dela tem que ser? Ah, eu quero comer na mão. Como que eu tenho que cortar os ingredientes para que a pessoa consiga ter essa experiência de comer na mão? Então, a gente sempre teve essa preocupação de pensar no negócio como um todo. E muita vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas. E aí fomos, assim, começando de pouquinho em pouquinho. A gente lembra, assim, desde o dia da inauguração, desde os primeiros clientes. E foi uma construção, né? Sim. Nesse meio, a gente teve alguns percalços, né? Assim, a gente tem... Fazem parte, claro. a gente tem duas fases, assim, que a gente brinca assim, a gente foi indo, deu uma caída, assim, que primeiro foi uma parte que a gente chegou a expandir muito. Sim. Chegamos a ter 3 lojas na cidade e foi um erro de decisão ali. Então, a gente tinha muito trabalho, gastava muito tendo que levar os ingredientes, as lojas não tinham estoque e essas lojas concorriam um pouco entre si. Sim. Então, isso aí fez a gente cair um pouco ali em termos de energia mesmo, porque a gente se matava e não conseguia ter um resultado legal no final. E tinha até problemas mesmo de padronização e tal. Aí, tomamos uma decisão ali, mudamos. Em 2015, a gente reorganizou tudo. E aí, a loja já começou a aparecer como ela aparece hoje, que é ali na Bárbara Leodoro. A gente fez uma reformulação. E aí, estava tudo bem indo. A gente adequou o preço, adequou a experiência do cliente, porque até então... se você lembrar que lá mais no inicinho era mesa mais alta, era tudo muito no descartável, os preços eram muito baixos também. A gente começou a entender que a gente precisava de dar opções para esse cliente que gostava da nossa pizza, gostava de uma pizza de qualidade, mas que ele não estava conseguindo ter uma experiência legal. Então, em 2015, a gente começou a investir um pouco mais nisso e demos uma reestruturada na marca. Então, ali a gente foi indo, aí veio a pandemia. A pandemia aí, pelo menos, não foi, né? Acho que é uma culpa nossa, né? Claro. Foi uma coisa que aconteceu ali para todo mundo. Então, a gente deu uma assustada, mas deu tudo certo também. E para nós, assim, a gente ainda, como a gente já vinha aí de internet, de redes sociais, de iFood, site, essas coisas, a gente já estava mais preparado. A gente conseguiu só assustar, mas não conseguimos não sofrer tanto. E aí, estamos aí, assim, crescendo, felizes com o resultado. Acho que a gente continua... Lógico que toda empresa tem seus desafios, seus problemas, mas eu acho que a gente continua carregando dentro da gente essa vontade de ser grande, de atender bem, de ser profissional, de procurar oferecer para o cliente o melhor. Justamente nisso que você falou na última explanação relacionada à questão dos percalços, dos desafios e das dificuldades, que são situações que são inerentes na vida de qualquer ser humano, independentemente do nicho profissional ao qual ele pertence. Mas na vida do empresário nós sabemos o quanto que os momentos de queda ou de desafios ou de dificuldades são momentos importantes para crescimento. Assim como é na nossa vida pessoal, por exemplo. E você citou que vocês já tiveram alguns momentos que às vezes não era aquilo que vocês imaginavam outrora. Justamente nesses momentos difíceis, desafiadores, como vocês fizeram para não desistir? Olha, eu acho que é um misto de duas coisas que são até um pouco opostas, mas que são necessárias, assim. Em primeiro lugar, a gente acreditava muito. A gente sempre acreditou no nosso negócio, na nossa pizza, na forma que a gente atende, na nossa equipe, na forma naquilo que a gente consegue contagiar mesmo, que é o que a gente acha que chega para as pessoas. A gente acreditava muito, mas ao mesmo tempo você tem que olhar a realidade do seu negócio, né? Então você tem que acreditar na sua vontade, na sua marca, mas ao mesmo tempo você tem que enxergar o que está acontecendo. Então, assim, principalmente nesse momento, em 2015, né, que eu falo que foi uma época que a gente precisou de enxergar ali o que está acontecendo. Então, tipo assim, a gente acredita muito, a gente tem uma pizza boa, a gente faz tudo certo, a gente se esforça, a gente trabalha. Se tá dando algum problema, onde é que tá o erro?
e conseguir ver, nesse caso mesmo, o que a gente estava fazendo de errado e correr atrás para resolver rápido. Então, assim, isso eu acho que é uma qualidade que a gente tem de ver as coisas e agir rápido, que foi o que também nos ajudou na pandemia. Sim. Que não vou ficar esperando, eu não vou esperar tudo descambar para eu agir. Então, eu tô vendo aqui que o negócio não tá indo legal. Então, assim, eu não posso só ficar acreditando, vai dar certo e esperar. A gente acredita enxergando. Se tá saindo aqui, se eu tenho tudo de bom, tô fazendo e tudo, mas não tá dando certo, por que será? Vamos corrigir, e foi um pouco disso, né? Então, assim, a gente conseguiu ver, a gente conseguiu acreditar, a gente conseguiu enxergar o que precisava. Mas para dar certo, a gente teve que acreditar de novo, investir mais um pouquinho e para as coisas darem certo. Então, assim, é um certo risco calculado e tudo, um misto de acreditar e duvidar, claro. Mas que acho que é assim que a gente vai fazendo, né? Tem que ir mesclando entre acreditar e duvidar. Gabi, em relação à questão de algo que eu sempre faço questão de tocar nessa temática quando eu converso com algum empresário, principalmente algum empreendedor voltado para o segmento de bares e restaurantes, e eu acho que hoje é uma preocupação maior na vida de vocês empresários, e me corrija se eu estiver errado, que é a questão do atendimento. E hoje aqui em Valadares, né, e assim, todos nós vivemos em bolhas, né? Seja na bolha familiar, na bolha de amigos, profissionalmente falando, até mesmo nas redes sociais. Às vezes alguém que é muito famoso para você, eu não vou saber quem é. E na minha bolha, e acompanhando também outras bolhas de outras pessoas, eu vejo que uma reclamação latente de muitas pessoas aqui em Valadares, e aí vale para todos os segmentos, é a questão do atendimento. E eu vejo, sendo um consumidor assíduo dos produtos de vocês, a Mustache, que é uma preocupação que, quando você vê que existe uma preocupação com o atendimento, você consegue sentir isso na experiência que você tem dentro do espaço. E eu vejo isso muito na Mustache. Qual que é o tamanho do olhar e da preocupação que você, juntamente com o seu irmão, que vocês possuem em relação à questão do atendimento? Para a gente, atendimento é tudo. A gente fala isso nos nossos treinamentos, na loja. Ali, na nossa loja, todo mundo é atendente. Desde quem está lá fazendo molho até quem vai entregar a pizza na mão do cliente, todo mundo da nossa loja é atendente. E por que isso? Porque não adianta nada se eu fizer, se eu sorrir, se eu receber o cliente bem, se na hora que eu entregar a pizza dele, o molho não estiver tão bom, se a pizza demorar para sair, se a caixa, a embalagem tiver mole, tiver... Então, assim, são vários pontos em que alguma coisa pode dar errado ou que alguma coisa pode acontecer ali para afetar que ele tenha uma boa experiência, que ele tenha um bom atendimento. Então, assim, a gente tenta trabalhar, a gente vai tanto da seleção das pessoas, quanto da criação mesmo da cultura da loja, que ao longo desses 12 anos a gente já tem, acho que, uma cultura ali estabelecida. Então, a gente sabe ali que todo mundo está em função disso, de tentar oferecer uma boa experiência. E a gente sabe que, às vezes, alguma coisa vai acontecer errada. Então, assim, por mais que a gente tente oferecer esse bom atendimento, a gente sabe que se alguém aparecer lá falando que experimentou um mau atendimento ou que alguma coisa aconteceu, eu não vou negar e falar, não, aqui o atendimento é ótimo, nunca que isso vai acontecer na minha loja. Não. A gente sabe que pode acontecer, porque são várias pessoas, são várias etapas. Então, a gente está ali pronto para ouvir. Se você teve algum problema, se aconteceu alguma coisa, eu vou ouvir, eu vou resolver. Não importa o que custar, não importa o que eu tiver que fazer. Então, assim, a gente tenta contagiar os nossos colaboradores com esse espírito de oferecer uma experiência boa. A pessoa que está vindo aqui, ela está vindo aqui para ter um prazer, para se sentir bem, para comer uma pizza legal, para se sentir num ambiente bom. E a gente vai tentar oferecer isso para ela. E se ele tiver algum problema, igual às vezes acontece, né? Às vezes até a pessoa que tá mal-humorada, tá no dia ruim, é um problema dele. Olha, esbarra. Não, fique à vontade. É um problema dele. Eu não preciso de pegar esse problema para mim. Eu tô aqui para ajudar ele. Eu não tô aqui para aumentar o problema. Então, a gente tenta contagiar todo mundo com esse espírito e tem dado certo. Assim, a gente, no geral, acho que as pessoas gostam mesmo do atendimento. Quando a gente tem algum problema ou outro, a gente tem conseguido resolver com tranquilidade. E algo que tem a ver com o atendimento, só que eu acho que agora trata-se de uma situação um pouco mais interna. Se tem algo que é muito falado por vocês, empreendedores, por coaches, por psicólogos, é a questão da gestão de pessoas. Como é que você e seu irmão lidam com essa situação da gestão de pessoas com os seus colaboradores?
Olha, eu acho que isso é muito importante e é um pouco assim, permeia tudo também, Sim, né? Da mesma forma que o atendimento, a empresa ela é feita de pessoas e a gente, talvez pela nossa criação mesmo, dos nossos pais, da nossa família, a gente gosta muito de pessoas, a gente gosta muito disso, de se relacionar com a equipe, de selecionar, somos nós mesmos que fazemos a seleção sim. pessoalmente, eu, Rafael, a nossa gerente também. Então, assim, a gente gosta de selecionar pessoas que tenham a ver com o que a gente acredita, que tenham essa abertura, que também gostem de pessoas, gostem de tratar ali. E a gente tenta fazer isso, tanto dar o exemplo, porque eu acredito muito que a empresa, as equipes, elas são um reflexo dos Sim. donos ou dos gestores ali. E relacionar de uma forma do dia a dia, manter um ambiente que seja legal, a gente acha que se o nosso ambiente não for legal, a gente não vai conseguir É. oferecer isso para o nosso cliente. Então, a gente cuida muito disso, de tentar cuidar das pessoas ali, tentar manter um ambiente legal, tentar se respeitar para que assim a gente respeite e atenda bem os clientes também. Qual que é o próximo passo de uma empresa que já está consolidada, solidificada e que, claro, imagino que tanto você quanto seu irmão possuem sonhos para a empresa? Qual que é o próximo passo? Olha, a gente tem alguns projetos paralelos. Na Mustache, hoje mesmo, nosso objetivo é continuar atendendo bem, ficar quietinho aqui em Valadares mesmo. A gente já tem, a gente atende tanto na loja, a gente tem um modelo de eventos também, a gente tem uma franquia hoje em BH. Então, hoje os nossos passos é continuar aqui, oferecendo serviço cada vez melhor, quietinho. Hoje a gente está, depois da pandemia, principalmente, a gente quietou um pouco Sim, com sonhos de expansão, essas coisas. Nosso objetivo hoje é ficar aqui e servir a melhor pizza da vida com de vocês. certeza. A pizza do coração dos valadarenses. Ó, sei até o slogan. Gabi, em relação à questão de algo que eu sei que é talvez um dos pontos principais de qualquer empresa, seja pequena, média ou grande, é a questão da gestão financeira. Principalmente na vida dos empreendedores, que nós sabemos, como você mesmo disse, existem momentos desafiadores, momentos ótimos. Quando tá tudo bem, tudo lindo, às vezes vem uma pandemia e derruba tudo. Sim. Como é que é isso para você, juntamente com o seu irmão, sobre a questão da gestão financeira dentro de uma empresa do tamanho da Mustache? Isso é muito importante e eu, particularmente, demorei para incorporar isso assim Sim, a fundo. O meu irmão, que é o Rafael, ele é administrador de empresa, sim, então essa parte talvez ele que cuidou mais e zelou mais pela sim, loja e foi me ensinando também. Mas juntos a gente foi aprendendo também como isso funciona dentro de um restaurante, que é um pouco talvez diferente de uma administração de uma empresa normal. claro. E a gente foi aprendendo muito conversando com outras pessoas do ramo e indo a palestras, estudando sobre o assunto. Então, a gente foi descobrindo ali que você precisa de ter parâmetros que você precisa de respeitar. Você precisa de precificar de uma forma que te dê margem Sim, e que te dê lucro para você ter caixa para passar por essas situações, que podem ser tanto uma pandemia, que é uma sim, coisa extraordinária, mas pode ser um processo, pode ser aqui em Valadares é uma enchente, sim. uma reforma, alguma coisa que você tem que fazer, que já aconteceu com a gente também, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é feio pensar em lucro, ficar pensando, mas assim, uma empresa, ela precisa disso. Vive disso, Se não for pelo lucro, claro. a empresa ela não sustenta, ela não tem dinheiro para pagar seus funcionários, seus fornecedores, ela não tem nada. Então, assim, isso tem que ser prioridade também, porque não existe gestão de pessoas, não existe atendimento, não existe nada se o Sim, financeiro da empresa não está bem. Então, a gente foi aprendendo, isso mudou muito, até nessa época de 2015, quando eu te falei, né? A gente não precificava corretamente, a gente começou a fazer isso com mais intensidade em 2015, foi quando a gente se propôs até fazer isso. E se a gente colocasse o preço correto, se a gente fizesse as coisas da forma correta, foi quando a gente começou a fazer e foi quando a empresa começou a ficar realmente saudável. Então, assim, para a gente que tem essa questão da inflação, os reajustes dos preços, a gente viu isso muito na pandemia mesmo, né? Preço aumentando muito. Para quem é dono de restaurante, se você não tiver em cima tanto para ajustar os gastos, adequar tudo certinho, quanto para aumentar o preço se precisar, adequar. E se você não faz isso, você está fadado a quebrar, a quando você
se você pisca, você está pagando para o cliente consumir. Porque do produto ali, além do insumo, que é o que muita gente lembra, tem todo o resto. Tem os impostos que você paga, tem a equipe que você tem que pagar, tem seu aluguel, tem tudo mais. Então, você tem que colocar você tem que embutir essa margem ali no produto. Então, a gente foi aprendendo com o tempo a fazer essas contas para o restaurante. Pensando no restaurante, como que eu tenho que fazer para calcular meu preço e tudo para essa conta fechar. Então, desde que a gente tem feito isso, a empresa tem tido mais tranquilidade, foi quando a gente conseguiu passar pelos ricos problemas já, vamos falar a verdade. Não, muito longe disso, mas hoje a gente tem uma empresa saudável. Que é, imagino, o objetivo de todo empreendimento. Isso. Qual que é a principal característica da Gabriela Fuggiara enquanto líder? Ai, nossa, você me pegou aqui. Eu acho que é um pouco de... Foi uma coisa também que eu aprendi aos poucos, assim, é colocar amor mesmo nas coisas, assim. Antes eu achava que para ser um empresário, você tinha que tirar essa coisa do sentimento e ser muito sério e tudo. Com o tempo eu fui aprendendo que eu podia ser essa pessoa que demonstra o amor, que seja pela marca, que seja pelas pessoas, que tem essa preocupação com a pessoa, mas ao mesmo tempo com a loja. Então, a gente vai encontrar o meio termo ali entre essas coisas. Então, acho que é um pouco disso, assim, ser carismática, tratar as pessoas bem e esperar o bem delas também. A gente fala muito que, como liderança, lá na loja, a gente está aberto para o erro. Todo mundo aqui pode errar, por quê? Porque todo mundo que está lá, a gente sabe que está tentando acertar. Então, se está todo mundo tentando acertar, se está todo mundo querendo fazer o melhor, se todo mundo gosta de estar ali, então, o que acontecer de errado, a gente vai resolver e vai ficar tudo certo. Eu costumo dizer, e até mesmo com a experiência que eu venho tendo aqui no jornal, com o podcast já há alguns anos, que Governador Valadares é uma cidade agraciada pela quantidade de opções excelentes, principalmente quando o assunto é bar e restaurante. E você, como empresária desse segmento, pode falar sobre essa situação muito mais do que eu e com muito mais propriedade. Mas não só por isso, mas também por conta da sua página O Que Fazer em GV. Como surgiu a ideia dessa página e como você vê isso? Esse leque de opções que nós valadarenses possuímos em relação à questão de opção mesmo de bar e restaurante. Eu brinco às vezes, né, que eu fiquei 10 anos comendo pizza quase todos os Cansou. dias. E aí eu resolvi agora diversificar. Mas, assim, a verdade é que eu sou uma apaixonada por marketing, por marcas, por gastronomia. Gosto de comer coisas gostosas, né? Então, foi quase isso. Eu vejo quase como se fosse uma expansão, né? Eu expandi da Mustache para trabalhar com marketing, né? E divulgando outros restaurantes também, por ver que a cidade tinha várias opções legais e que muitas vezes a gente não sabia, ou às vezes a gente sabe e a gente esquece com o tempo, né? Então, surgiu a ideia da página, O Que Fazem em GV, que é um pouco isso, de visitar lugares diferentes, de contar o que tem de melhor ali, contar do meu jeito, contar o que eu gostei mais, o que eu escolheria, né? O que eu experimentei. Então, acho que é um pouco disso, assim, é uma extensão. Eu fui aprendendo mais marketing, fui aprendendo mais a mexer nas redes sociais por causa da Mustache mesmo. E aí, resolvi fazer isso para, acho que, ajudar um pouco. A gente vê que muitos donos de restaurantes têm dificuldade de mostrar o que o seu lugar tem, de contar para as pessoas. Então, essa foi uma forma, assim, de juntar isso, assim, ajudar as pessoas a descobrirem, ajudar os donos a divulgarem e nesse meio eu vou aproveitando para conhecer os lugares, conhecer os donos melhor, conhecer a história de cada um. Tá sendo uma experiência muito legal, assim, acho que nem eu tinha noção que isso ia virar tão grande, tão rápido, assim. E tá sendo muito gostoso. É um projeto, né, esse em paralelo, assim, também, que tá sendo muito gostoso de fazer. Além, claro, do seu gosto e amor pela pizza. Sim. Qual é o principal prato que a Gabriela Fuggiara gosta de comer quando está em casa, quando viaja? Olha, eu... Tô botando sem saia justa, né? Porque como você vai em cada bar tem uma coisa diferente. Eu gosto um pouco, assim, de tudo. Essa gastronomia mesmo, né? Alta gastronomia. É muito legal. Massa, nhoque, né? A pizza já tá ali junto. Gosto muito das carnes e tudo. Mas, assim, do dia a dia, além da pizza...
Eu sou apaixonada com hambúrguer também, Olha, acredita? podrão artesanal. Agora o artesanal tá na modinha, mas assim, todos têm o meu coração. Igual Sim. pizza também, que a pizza da Mustache é a minha preferida, Claro. é lógico. Mas eu gosto de todo tipo também. Tem pizza que é diferente, eu brinco que são coisas diferentes, Sim. né? Eu gosto de todas. E hambúrguer tá do mesmo jeito. Hambúrguer pode ser artesanal, pode ser podrão, depende do momento ali. Todos têm um lugar especial no coração também. Gabriela, na sua penúltima explanação, você citou a questão das redes sociais e, às vezes, como você mesmo disse, às vezes muitos empresários têm, às vezes, uma certa dificuldade de mostrar o seu negócio, de mostrar os seus produtos dentro do Instagram, no Facebook, TikTok, enfim. E eu vejo que, e até mesmo pela sua expertise em relação à questão desse trabalho voltado das redes sociais, que a Mustache tem essa, não vou dizer uma preocupação, mas tem esse olhar positivo nas redes sociais. Quando a gente fala rede social hoje, a gente pensa muito no Instagram. Como é que é isso? E dá resultado mesmo você expor o seu produto, fazer com que o Instagram possa ser o seu cardápio virtual, podemos dizer assim? Olha, quando a gente começou na Mustache, não era Instagram. Facebook, A né? gente é antigo, na verdade, por exemplo. As mídias vão mudando, né? Quando Claro. a gente começou, a rede social do momento era o Facebook. Mas, por exemplo, na época da inauguração, em 2011, catálogo era uma coisa que se usava. A gente pagava caro para ter um símbolozinho ali no catálogo. Eu tenho catálogos com a logo da Mustache, coisa que hoje a gente, né? Quando a gente Essa geração de hoje as nem coisas imagina o que é. mudam, né? Então, assim, desde o início, como eu já gostava de marca, já lembrava de comerciais, eu lembro de comerciais da minha infância e tudo, então eu já tinha esse cuidado, já gostava disso. Então, assim, a gente foi aprendendo que a gente tem que estar sempre ligado e se atualizando. E assim, hoje é o Instagram, amanhã pode não ser. Sim. Amanhã pode ser o TikTok, ou pode surgir uma outra rede. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa de estar comunicando, a gente precisa estar sendo visto. Como a gente não sabe. Atualmente, as redes sociais, elas são muito interessantes porque é barato, né? Às vezes quase gratuito, né? Para você que quer, você mesmo faz, você mesmo tira uma foto ali no seu celular. Você tá mostrando o seu negócio para o mundo. Ele pode ser de graça ou pode ser barato. Às vezes você investe um pouco. Tráfego pago, por exemplo, né? Você investe relativamente pouco se comparado com outras mídias e você tem um resultado muito bom. Então, essa que a gente vai fazer. É a melhor que tá tendo no momento, mas a gente não sabe o que tá por vir aí, né? A gente tem que estar dessa forma, sempre ligado, sempre pensando formas de serviço, de mostrar os nossos produtos, porque é só assim que as pessoas vão saber o que a gente é, né? Se a gente não contar, quem é que vai contar, né? Então, a gente tem que, mesmo assim, mesmo, né, o caso da página, o que for, isso sozinho não é suficiente, você precisa de ter o seu Instagram também, você precisa de estar hoje no Google, né? Então, você precisa de, como dono de restaurante, você tem que estar ali também aparecendo. E se surgir uma rede social nova, você tem que entrar nela, tem que aprender a mexer. Então, a gente já foi passando, né, ao longo dos anos, até assim, as próprias tecnologias mesmo, né? Da mesma forma, o catálogo que não existe, em 2011, o telefone do restaurante era essencial, o telefone tocava o tempo todo. Hoje já a maioria dos pedidos já chegou pelo WhatsApp, ou pelo iFood, ou pelo site da loja. O telefone já toca infinitamente menos, né? Então, você tem que estar atento. Se você fica muito na caixinha ali, né? Você não vai pegando essas novidades. Então, isso também sempre ajudou. A gente sempre está de olho, a gente está vendo o que está acontecendo. Eu me sinto muito jovem, apesar, né? Como que eu tenho uma pizzaria de 12 anos, né? Sendo que eu sou uma criança ainda. Às vezes eu me assusto um pouco com isso, mas a gente gosta de manter... Acho que é até necessário você manter esse espírito jovem, aberto ao que está vindo, e isso te dá velocidade. Na pandemia mesmo, quando todo mundo precisou de criar o Instagram e tudo, a gente já estava com aquilo tudo ali, a gente já tinha site, a gente já tinha, então assim, acaba que isso te dá vantagem na hora que o futuro chega. Se você já chegou antes, né, já tá com meio caminho andado. Quando eu olho para você, eu vejo o seu amor pela Mustache, por toda a história que você construiu juntamente com seu irmão, com um magnífico empreendimento que é a Mustache. E também vejo o seu amor pela vida, a sua vontade de viver, além disso, a sua alegria de viver. E sobre vida, a sua vida não existiria sem a Dona Susan e também o Jurandir. Quanto que eles são importantes na construção da Gabriela Fuggiara? Ai, meus pais são maravilhosos, eles são tudo, né? Nem sabia que você sabia, assim, os nomes e tudo, a gente até emociona um pouquinho, assim. Eles têm muito... A gente assim, principalmente vai ficando velho, né? A gente vai vendo tanto que a gente se parece com os nossos pais, né?
Meus pais me ensinaram muito, eles são pessoas muito legais. Quem conhece a minha mãe sabe que ela tem uma energia, assim, essa força até de trabalho mesmo, essa visão, essa jovialidade. Meu pai é a mesma coisa, muito jovem de espírito também, muito carismático, uma pessoa muito legal. E a gente tem muito, eu tenho muito, o Rafael, que é meu irmão também, a nossa marca tem muito deles, inclusive da ajuda deles também, que eles não só fizeram a gente como pessoa, mas eles ajudam muito a gente em tudo que a gente precisa até hoje. A gente sempre precisa tanto de conselho, quanto da ajuda deles. Então, assim, tem muito deles em tudo que a gente faz, em cada um dos empreendimentos, na loja, dá para pegar, assim, o bigode mesmo, ele é, de certa forma, uma homenagem a meu pai também. Olha isso! Que ele sempre usou bigode, né? Quando a gente era novinho, ele brincava que ele nasceu de bigode. A gente perguntava assim, mas pai, desde quando que você tem bigode? Ele falava, eu nasci de bigode. Legal. Hoje ele tem a barba completa, não é mais só bigode, mas quando a gente era novinho era bem o mustache ali, né? Então, tem muito, assim. Minha mãe já, assim, os primeiros funcionários foi ela que ensinou a gente a selecionar, ela é psicóloga, muito do que a gente sabe, a gente aprendeu com ela, tanto ela ensinando mesmo, quando a gente pediu de ajuda, ou coisas que a gente foi aprendendo em casa, forma de tratar, forma de pensar o mundo, né? Então, assim, tem muito, muito deles mesmo. Quem é Gabriela Ferreira Duarte Fuggiara? Eu sou uma pessoa alegre, apaixonada pela vida, igual você falou, pelo mundo. Gosto muito de pessoas, de conhecer, de conversar, de conhecer pessoas, histórias. É uma pessoa muito ativa. E é isso aí. Gosta da vida, gosta de fazer, gosta de viver, de correr. Sou eu. Você, como uma formada em Direito, já leu não sei quantos livros. E sabe que todos os livros têm páginas positivas, páginas negativas. E serão, assim, todos os livros que vão ser lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, né, Gabi, se a gente for parar para pensar, ainda mais você como empresária, as nossas semanas são assim. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, vai dar tudo certo na mustache, vai dar tudo lindo, tudo tranquilo. A terça vai chegar como um furacão. Às vezes a quarta vai ser a continuação da terça. E aí vem a quinta ali, próximo do final de semana, um pouco mais tranquila. E é assim a nossa vida, são assim os nossos dias. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Gabriela Fuggiara fez para passar por cima dessa adversidade? É engraçado, que a gente está falando de empresa e da minha vida, um dos momentos mais difíceis foi a pandemia. Se eu começar a falar um pouco, até me emociono. Fique à vontade. Mas porque quando a pandemia veio, eu tomava conta da loja de BH, que na época eram lojas nossas, né? Então a gente tinha a loja de Valadares e a loja de BH. E eu morava lá. E aí foi aquela coisa louca, né? A pandemia chegou meio do nada, fechou tudo em março. E eu fiquei lá. Então, eu tava lá. Então, eu tive que... A gente ficou 3 meses ali avaliando o que estava acontecendo. A gente negociou o aluguel e algumas questões para ter... A gente conseguiu zerar o aluguel e tudo para ver o que ia acontecer. E em 3 meses não aconteceu nada, né? A cidade, no caso BH, ficou fechada 3 meses ali. E para mim foi muito difícil, porque lá era isolamento de verdade. Sim. Então eu tava sozinha, ficava em casa sozinha. No meu prédio praticamente não tinha ninguém, todo mundo veio pro interior e tudo. E aquela coisa da empresa mesmo, tendo que demitir funcionários, porque assim, faz parte da vida você demitir. Claro. Mas normalmente a gente demite um funcionário ou que não tá adequado. E normalmente quando ele não tá adequado é porque ele não quer mais. Porque se ele foi selecionado, ele é bom para aquilo. De repente ele não tá funcionando tão bem, a maioria das vezes ele não quer. Agora você tem que demitir uma pessoa boa, que tá ali, que quer trabalhar. Então a gente teve que tomar várias decisões difíceis para a saúde do negócio. Então, assim, foi muito difícil ficar sozinha, ver a empresa. Eu tinha certeza que a gente ia quebrar. Na pandemia, eu tinha certeza. Aquela coisa, assim, de você ver os seus sonhos e tudo acontecendo e você não ter o que fazer, aquilo ali foi muito difícil, assim. E como que a gente saiu disso? E, no fim, foi muito menos pior do que eu esperei, ou do que eu imaginava, né? Envolveu um pouco de sorte, que o mundo não acabou, porque eu achava que talvez ele fosse acabar naquela época, né? Tirando a sorte, que não depende da gente, né? O que nos ajudou foi tomar decisões rápidas. Então, assim, a gente não ficava só ignorando. Lógico que a gente esperava, a gente queria que a vacina viesse do nada, que tudo se resolvesse rápido.
Mas a gente ia avaliando a situação de acordo com o que estava ali na mídia, de acordo com o que a gente podia ver, com as nossas experiências, e tentou tomar as melhores decisões. Então, na época lá, a gente tomou a decisão de parar a operação. Nesse meio, a gente podia só parar e esperar, ou a gente podia tentar vender. A gente tentou vender e aí a gente conseguiu, acabou que virou uma franquia, que foi uma coisa que pra gente foi melhor. Então, foi isso, assim, a gente não ficou parado esperando as coisas acontecer, a gente ia avaliando, assim, antes disso mesmo, né? Quando tudo aconteceu, a gente já foi atrás de negociar aluguel e tudo, a gente não ficou esperando, né? Então, eu acho que é muito isso, de você agir, de você enxergar as coisas e agir o quanto antes, né? Então, isso aí acho que foi decisivo pra gente, além da parte de estar antecipado, né? Que foi a outra parte, igual eu falei, né? De site, de outras coisas que a gente já tinha, a gente já estava nesse olho no futuro, assim. Então, a gente é muito de antecipar, de fazer as coisas antes, quanto antes você conseguir, assim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Momentos felizes foram alguns, assim, né? Pessoais da empresa também, assim, né? Inaugurações da empresa são sempre felizes. Pessoais, eu lembro, assim, da minha formatura, meu casamento recentemente. Gracinha. Então, assim, feliz a gente tem muita coisa, assim. Como empresa, às vezes um elogio, às vezes uma coisa ali que acontece, um reconhecimento, como marca, né? Eu lembro, tem uma coisa que me marcou muito uma vez, me mandaram aqui, acho que não sei, né, quem... Pessoal, não sei se usa tanto, tinha um grupo de vendas que chamava Bazar GV. Sim, Facebook. Facebook ainda. E acho que ainda usa muito a vender as coisas no Facebook, né? Aí uma pessoa foi vender um forno lá, aí falou assim, acho que era um fogão, na verdade. Sim. Fogão, bom, não sei o que, escreveu as coisas. Aí foi falar assim, o forno é perfeito, você bota uma pizza da Pif Paf e ela sai igual a pizza da Mustache. Olha... Assim, isso aí, eu falei assim, gente, olha só, ele foi querer dizer que a pizza é boa, ele usou uma pizza da Mustache. Então, assim, alegria a gente tem várias, assim, é gostoso, assim, acho que até isso, valorizar esses pequenos momentos, um elogio, tudo, tem muitos bons momentos aí pra celebrar. Gabriela, defina essa conversa com uma palavra. Acho que memórias, assim, eu acho que hoje aqui eu consegui lembrar de coisas, né, acho que a gente para falar da história, falar tudo, a gente consegue lembrar de coisas legais, do passado, da história, assim, foi bem gostoso. Olha que interessante, em 7 meses, quase 8 meses de podcast, eu sempre faço essa indagação para todos os entrevistados. Foi a primeira vez que alguém citou a palavra memória. Olha que interessante. Gabi, obrigado mais uma vez, foi uma honra poder ter te conhecido, não só te conhecer, já te conhecia, já tinha te visto em uma outra oportunidade, mas conhecer a sua história é algo e é o intuito desse espaço, conhecer histórias, principalmente a história de uma formada em Direito que entrou lá atrás do empreendedorismo e graças a Deus deu muito certo, tem dado muito certo e dará certo por toda a vida. Obrigado mais uma vez, obrigada, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, estou muito feliz, foi muito gostoso o bate-papo. Tamo junto, Gabi, o Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.